Antes de mais nada, vamos dizer o que significa catecismo, tá? Algumas pessoas dizem que esta palavra ela não existe na Bíblia e, portanto, não deveria ser usada, mas na verdade ela existe sim. O que acontece é que ela não é uma palavra do idioma português, né? É uma palavra grega. E ela está nos originais, nos escritos originais do Novo Testamento. É que nos é traduzido por instrução, tá? Então eu peguei 3 versículos onde ela aparece no original. E para nós é traduzido como instrução, tá? O primeiro está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 25. Era ele, está falando aqui sobre Apolo, né? E diz aqui, era ele instruído no caminho do Senhor. Este instruído é traduzido para nós, né? A palavra que vem do grego, né? E também aqui em Lucas, capítulo 1, verso 4, o Evangelho de Lucas, o autor, que é Lucas, ele dirige primeiramente esse evangelho para Teófilo. E ao fazer aqui a sua saudação a Teófilo, ele diz aqui no verso 4, para que tenhas plena certeza das verdades em que fostes instruído. Tá? Então aqui quer dizer que Teófilo estava sendo catequizado, ou foi catequizado por alguém, né? Se por Lucas ou não, nós não sabemos. Tá? E também na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, aparece essa palavra no sentido daquele que está sendo instruído, né? Que nós chamamos de catecúmeno. Tá? Gálatas 6, verso 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante, etc, etc. Então, aquele que está sendo instruído. Então, a palavra catecismo, ela nada mais é do que instrução, tá? É uma palavra grega que, traduzida para o português, significa instrução. E ela consta, sim, da Bíblia, né? Dos originais, né? O Novo Testamento. Ele foi escrito originalmente no idioma grego, no grego koiné, tá bom? Koiné significa comum, no grego comum, um grego popular, tá? Então é por isso que usamos essa palavra catecismo, tá? Bem, falando propriamente, para fazermos um resumo rápido, né, desta aula introdutória, falando rapidamente como surgiu o catecismo de Heidelberg, nós sabemos que no século XVI houve a reforma protestante, né? Em 1517, Martim Lutero ele coloca as suas 95 teses na Catedral de Wittenberg para que fosse debatida ali, para tentar corrigir a igreja e tudo mais, né? No entanto, a Igreja Católica Romana não aceitou essa proposta de Lutero. Lutero foi excomungado da igreja e até mesmo condenado à morte. Lutero ele não morreu porque ele era alemão e naquela época a Alemanha ela era governada por príncipes, né? Havia um imperador e 7 príncipes regentes, espécie de governador de região. Cada uma dessas regiões tinha um príncipe. E quando era necessário eleger um imperador, somente esses governadores, esses 7 governadores, esses 7 príncipes regentes, é que poderiam votar no imperador. Então, esses príncipes regentes, eles eram chamados de eleitores. E havia uma região chamada Baixo Palatinado, onde o governador regente, o príncipe regente, era o eleitor Frederico III. Lutero havia ido no Heidelberg, que ficava nessa região do Baixo Palatinado. E ali fez palestras, ensinou as doutrinas bíblicas, falou acerca do seu questionamento com a Igreja Católica Romana e tudo mais. E o tempo passou e o eleitor Frederico III se converteu. Ao se converter, ele pede para que fosse feito um catecismo, porque ele se preocupava com os jovens da região.
E ele então pede que fosse feito um catecismo para a instrução dos jovens e também dos pastores ao ensinarem a doutrina correta, né? Então ele fala com Zacarias Ursinos, que era professor de teologia da faculdade de Heidelberg, e Caspar Olivianos, que era uma espécie de pastor capelão da corte, que era um pregador da corte. E eles então, eles confeccionam esse catecismo, né? E esse catecismo fica pronto no dia 19 de janeiro de 1563, tá? E foi de fato um grande sucesso. E eles então dividem esse catecismo em 52 domingos, para que um ano, em média, normalmente um ano, ele tem 52 domingos, né? Então eles dividem um tema do catecismo para um domingo do ano, de forma que deu 52 domingos, e em um ano a igreja ela pode estudar totalmente todo o catecismo completo, tá? E essa separação por domingos é chamado Dia do Senhor, porque o domingo é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição de Cristo. Então ele começa no Dia do Senhor 1 e vai até o Dia do Senhor 52, tá? E quando chega no Dia do Senhor 52, volta na semana seguinte ao Dia do Senhor 1. Como, por exemplo, a nossa igreja, estamos no Dia do Senhor 44, né? Quando chegarmos no Dia do Senhor 52, ele voltará para o Dia do Senhor 1. Agora, esses ensinos, eles não se repetem, né? Porque cada dia desses é explicado um aspecto do tema principal. E os sermões são livres, tá? Os sermões podem ser livres, tá bom? Então, o catecismo ele é uma ferramenta de instrução que ajuda as pessoas, né? Ajuda a igreja, ajuda o estudante a compreender a fé cristã. É abordado as doutrinas bíblicas em cada um dos temas do catecismo. E ele é uma ferramenta confeccionada no sistema de perguntas e respostas. Então existe a pergunta e depois a resposta, tá bom? O catecismo de Heidelberg, ele é dividido da seguinte forma: ele tem o Dia do Senhor 1, que é um prefácio, né? É um início, e depois ele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte vai tratar do nosso pecado e miséria, que vai do Dia do Senhor 2 até o Dia do Senhor 4. A segunda parte vai da nossa salvação do pecado, que é do Dia do Senhor 5 ao Dia do Senhor 31. E depois a nossa gratidão a Deus pela salvação, que vai do Dia do Senhor 32 ao Dia do Senhor 52. Obviamente, no nosso estudo aqui, nós vamos fazer resumido, compactado, né? Não vai durar um ano, com certeza não. Apenas algumas semanas, tá bom? E é assim que é dividido o catecismo. Primeiro, nós vamos abordar a miséria que o homem caiu quando pecou, quando desobedeceu a Deus, quando nossos pais, lá no Éden, desobedeceram a Deus. O homem caiu em profunda miséria. Então a primeira coisa que devemos entender é como são grandes e graves os nossos pecados. Esses pecados irão nos condenar definitivamente ao inferno. A segunda parte é como somos libertos deste pecado para sermos justificados e não sermos condenados por causa do nosso próprio pecado. Vai falar da nossa salvação em Cristo. E a terceira parte vai falar da nossa gratidão. A única resposta do cristão para Deus é a gratidão por Cristo ter nos libertado. Nós não cultuamos a Deus, tentamos guardar os mandamentos, participamos da comunhão dos cultos, não porque é uma religião, não porque é a religião dos nossos pais, não porque nós temos medo de ir para o inferno, não porque nós queremos benefícios e bênçãos, não é por isso que nós cultuamos. Nós cultuamos a Deus, procuramos guardar os mandamentos e viver em comunhão com nossos irmãos por gratidão a Deus, por gratidão. Existe uma ilustração que não é minha,
Alguém contou isso e eu achei bastante pertinente para este momento. Fala do escravo José. Na época dos escravos, conta-se que havia um senhor de escravos que era muito mau e muito cruel e judiava dos escravos da sua fazenda. E um homem muito forte, um escravo muito forte chamado José, ele colocou no seu coração que ele não trabalharia mais como escravo. Aquele homem poderia espancá-lo, matá-lo, mas ele não trabalharia mais. E de fato aquele homem começou a colocar o escravo José no tronco, a açoitá-lo, a bater nele, mas mesmo assim ele não trabalhava. Até um dia que aquele homem pensou: eu vou vender esse escravo, porque se ele morrer eu vou ter um prejuízo muito grande. Já que ele não trabalha, eu vou vendê-lo. E levou ele à praça onde eram comercializados os escravos. E um homem chegou e quis comprar o escravo José. O preço era uma alta fortuna, era muito caro. E o escravo José diz àquele homem, falou assim: olha, o senhor pode até me comprar, mas saiba que eu não vou trabalhar mais como escravo para ninguém. O senhor pode até me matar, mas eu não vou trabalhar como escravo. Aquele homem não disse nada e simplesmente pagou uma alta fortuna e comprou o escravo José. Levou-o até a sua fazenda e lá mandou que o José entrasse no seu escritório. O escravo José entrou e disse: olha, como eu disse para o senhor pagou uma fortuna por mim, mas eu não vou trabalhar. Só pode me bater até me matar, mas eu não vou trabalhar mais. E aquele homem então deu uma carta para ele. Era uma carta de alforria, que era a libertação dos escravos. E disse: olha, eu te comprei para te libertar. Agora você é um homem livre. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Você pode ir para onde quiser. E o escravo José então olhou para aquele homem cheio de gratidão e disse: agora eu sou um homem livre. Eu posso ir para onde quiser. Mas o que eu quero é ficar com o Senhor e ajudá-lo a cuidar desta fazenda. Foi isso que Cristo fez por nós. Ele nos comprou e nos libertou. E nós não temos como pagar isso. A nossa única resposta para Deus é a nossa gratidão. Então o catecismo ele é dividido nessas três partes. Primeiro uma introdução, que é a que nós vamos ver agora, Dia do Senhor 1, que fala sobre o consolo. Depois, nosso pecado e miséria. A segunda parte, nossa salvação do pecado. E a terceira parte, nossa gratidão a Deus por essa salvação. Vamos então ver o Dia do Senhor 1, começando o catecismo, tá? E a partir da próxima semana vamos analisar o Dia do Senhor 2 ou o Dia do Senhor 4, que é a nossa miséria. Dia do Senhor 1, pergunta 1. Qual é seu único consolo na vida e na morte? Resposta: que não pertenço a mim mesmo, mas pertenço de corpo e alma, tanto na vida quanto na morte, ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que nos traz um alto consolo, saber que não pertencemos a nós mesmos. Porque se nós pertencermos a nós mesmos, nós teremos que cuidar do que é nosso. E nós não podemos evitar muitas coisas que podem nos acontecer. Mas quando nós entendemos que nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Cristo, que nos comprou com alto preço, nós podemos descansar, porque quem cuida de nós é Cristo, porque nós pertencemos a Ele. Então, seja o que for que nos acontecer, só acontecerá se Cristo permitir. E tudo que Cristo faz é bom e para um fim proveitoso, mesmo que nós nos entristeçamos às vezes. Estamos seguros. Aqui continua a resposta. Ele pagou completamente todos os meus pecados com o seu sangue precioso e me libertou de todo o domínio do diabo. Então não quer dizer que nós não vamos mais pecar. Infelizmente nós pecamos. Nós não somos melhores do que os de fora. Mas agora o pecado não nos escraviza mais. Nós não somos mais escravos do pecado. Houve um pregador no Himalaia chamado Sundar Singh. E ele disse certa vez que o homem liberto do pecado é como um homem que desce ao rio com 2 baldes, um de cada lado, e pega água,
enche os 2 baldes. E quando ele volta, ele sente o peso desta água, dos 2 baldes. A água vai representar o pecado, ele sente o peso do pecado. No entanto, aquele que não foi liberto do pecado é como um homem que mergulha no rio. Ele tem toneladas de água por cima dele, mas ele simplesmente não sente. É como um homem que está mergulhado no pecado, tem muito pecado, esse pecado vai condená-lo, mas ele simplesmente não sabe. Para ele, ele está vivendo normalmente, naturalmente, até um dia que será surpreendido quando estiver diante de Deus no juízo, após a sua morte. Ele também segue a resposta do catecismo. Ele também me guarda de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair da minha cabeça. Na verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação. Então, seja o que for que acontecer, é a vontade de Deus que está cooperando comigo, com a minha salvação. Então, eu posso descansar tranquilamente no meu Senhor. E termina a resposta dizendo: por isso, pelo seu Espírito Santo, ele também me assegura a vida eterna e me faz disposto e pronto de coração para, de agora em diante, viver para ele. Isso quer dizer que os mandamentos de Cristo não são penosos. Esta palavra vai entrando em nós e vai nos libertando aos poucos, ao ponto de nós mesmos queremos servi-lo e viver para ele. Não é algo que faremos obrigado ou com medo de alguma coisa. Nós faremos isso voluntariamente, por gratidão, como o escravo José. E finalmente, no dia do Senhor 1 do Catecismo, a pergunta 2. O que você precisa saber para viver e morrer nesse consolo? A resposta são a base do resto do ensino do catecismo, as 3 formas que nós vamos estudar no catecismo a partir de quinta-feira. Resposta: primeiro, como são grandes meus pecados e minha miséria. Segundo, de que modo sou liberto de todos os meus pecados e miséria. E terceiro, de que modo devo ser grato a Deus por tal libertação. A partir de agora, então, a partir da próxima aula online, na quinta-feira, estaremos estudando essas 3 questões que o catecismo irá nos ensinar.